A vida cheia do Espírito Santo. Eis um dos fundamentos da vida cristã. Aquele que diz que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Se porventura ele não tem o Espírito na sua vida, sua fé é vã. Não é uma fé verdadeira. E nós, amados, temos parâmetros para analisarmos, refletirmos e vermos se de fato possuímos ou não o Espírito de Deus na nossa vida. E se porventura, fazendo essa análise na nossa existência, constatarmos que os aspectos que vamos encontrar não são de forma alguma de acordo com aquilo que o Espírito Santo produz na vida do servo, eis um grande problema, mas graças a Deus, em tempo de ser solucionado. Basta arrependimento, confissão de pecado e aquele acerto com o Senhor e seguir a caminhada com o Criador. É interessante, mas nesses últimos tempos temos notado o seguinte: as pessoas até dizem, eu sou de Cristo, eu quero ir para o céu, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não quero compromisso com nada. Não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com evangelização, não quero compromisso com nada. Eu quero ir à igreja uma vez por semana, de 15 em 15 dias, quero sentar na cadeira e quero ouvir apenas. Se porventura, amados, aqui em nosso meio há alguém nessa onda, ou você que ouve pela internet, que pensa dessa forma, é preciso rever os teus conceitos, pois provavelmente falta-lhe Jesus, falta-lhe de fato um compromisso real com Cristo Jesus. Irmãos, é impossível alguém ser de Cristo e não amar, desejar, querer aquilo que é de Cristo. Esta é a grande realidade. E eu permito-me fazer tal afirmação sem o medo de estar julgando alguém. Porque esta é a verdade que nós encontramos na palavra do Senhor. Esta é a palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16. E no decorrer desta palavra vamos ver outros tantos textos que certamente hão de embasar esta palavra e nos dar a consciência de uma vida fundamentada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas e afirma: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Veja como a palavra é clara. Veja, irmãos, esse texto do apóstolo Paulo é um parâmetro para a nossa vida. E nós temos que analisar o nosso viver segundo aquilo que a Bíblia diz. E o apóstolo, cheio do Espírito Santo, afirma: andai no Espírito. Andar no Espírito em conformidade com a palavra, com os preceitos, com os princípios do Senhor. E jamais satisfareis a concupiscência. Entenda a concupiscência como desejo. Jamais satisfareis os desejos da carne, da velha natureza. Amém? A partir do momento que alguém tem prazer naquilo que é comum à velha natureza, falta-lhe o Espírito Santo, falta-lhe o novo nascimento. Vamos orar. Amado Deus, eu quero clamar que Tu venhas nos dar o discernimento, para que essa palavra seja clara aos nossos corações, para que saiamos daqui, e esses que nos acompanham pela internet, sejam abençoados e saiamos cheios da Tua graça. Eu Te louvo, Senhor, por esses irmãos que aqui estão, comprometidos contigo, e que haja sempre esse compromisso no nosso coração para contigo. Espírito de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, nosso estudo de hoje leva-nos a refletir a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós ouvimos essa afirmativa, cheia do Espírito Santo, nós vivemos dias em que um evangelho paralelo é implantado na mente das pessoas.
cheio do Espírito Santo está relacionado às pessoas rodopiarem na igreja, fazerem coisas estranhas, falarem línguas sem parar e outras coisas que entendem como a manifestação do mover e ou de uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor. Mas quando nós observamos a palavra, amados, nós vamos constatar com facilidade que esta regra não se aplica. Na verdade, ela não se aplica de forma alguma. O Espírito Santo não é uma força, como aparentemente as pessoas entendem que seja. Mas sim, o Espírito Santo é Deus, e Ele é racional. O Espírito Santo age com inteligência, com entendimento. O Espírito Santo diz que devemos julgar os espíritos e também os profetas. Só para vocês entenderem que não é vivendo de uma forma totalmente afastada da presença do Senhor, com costumes, com situações, que isto mostra-nos cheios do Espírito Santo do Senhor. E eu quero chamá-los a atenção para a presença do Espírito de Deus na história da humanidade. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, ouça só onde estava o Espírito de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Fica nítido que, mesmo na criação, o Espírito Santo de Deus estava presente. Jesus estava presente. É a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Mesmo ali, amados, na criação, o Espírito Santo do Senhor já estava presente. E quando nós observamos o Antigo Testamento, vamos ver ainda que há manifestações do Espírito de Deus. Porque hoje, nesses últimos tempos, aparentemente, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não manifestou-se. Mas a palavra é clara com relação a isto, amados. E quando nós lemos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus agiu na vida de Davi. Agiu na vida de todos os profetas. Não houve um profeta sequer que não estava cheio sob a direção do Espírito Santo de Deus. Vemos ainda a manifestação do mover do Espírito de Deus na vida de Gideão, na vida de todos os líderes, dos reis, alguns reis, todos movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Mas há algo interessante, amados. Naqueles tempos, a presença do Espírito Santo era esporádica na vida dos crentes. O Espírito Santo manifestava-se na vida de alguém, usava alguém para que uma obra fosse feita. Após a conclusão daquela obra, o Espírito se retirava da pessoa. Não havia, como nós temos hoje, a presença contínua do Espírito Santo do Senhor na nossa existência. Hoje, o Espírito de Deus habita no coração daqueles que são salvos. Não no coração de todos os homens, mas especificamente no coração dos santos. Se é santo, é porque é salvo. Esses são a habitação do Espírito Santo, e Ele está na nossa vida de forma permanente, guiando-nos, orientando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos condições de fazermos a obra do Senhor sobre a face da terra. Amém? E nesse estudo, irmãos, abordaremos alguns aspectos da presença do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. E eu quero que vocês estejam atentos, porque a palavra não é de julgamento, a palavra é de orientação, de ensino, para que nós possamos refletir e analisarmos se estamos de fato ou não com o Senhor na nossa existência, com o Senhor Espírito habitando em nosso coração. Nosso primeiro tópico: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A palavra diz, João capítulo 14,
versículos 16 e 17. São palavras do próprio Cristo. João capítulo 14, versículos 16 e 17. E ele afirma: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é uma palavra muito poderosa, muito forte. É a palavra de Cristo Jesus, é o ensinamento do Senhor. Ele chama o Espírito como o Consolador. É aquele que nos equilibra, que nos dá o consolo, a direção, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece, é aquele que está para sempre conosco. Esta é a manifestação do Espírito Santo. Sabemos ainda que ele é uma das pessoas, não uma força, mas uma das pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito. É necessário compreendermos que o Espírito de Deus não é uma força. Nesses últimos tempos, há uma confusão muito grande e nota-se isto com muita facilidade. Quando nós olhamos o mover em algumas igrejas com seu evangelho paralelo, quando nós vemos o mover que aparentemente a pessoa saiu de órbita, parece que saiu do corpo, aquela coisa toda. Não é assim a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Em lugar algum na Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar o mover do Espírito Santo como hoje é mostrado, é contemplado em algumas igrejas. Não existe isto. E o interessante é que aquele Espírito lá da igreja primitiva é o Espírito Santo que age hoje. Esse Espírito que pairava sobre a escuridão lá no início de todas as coisas, é o Espírito Santo que age hoje. É o mesmo que chamou Davi, é o mesmo que chamou Saul, é o mesmo que ungiu os profetas, é o mesmo que capacitou Paulo e vai por aí. É o mesmo Espírito. Não há mudança. E nós temos que refletir bastante e analisarmos se o que nós temos visto hoje é a manifestação do Espírito Santo ou a manifestação de espíritos de engano. Nós temos que ter um cuidado muito grande mesmo, já que o espírito de engano está presente mais do que nunca para tirar as pessoas da presença do Senhor. E nunca subestime o espírito de engano, não subestime. Quando você ler a palavra do Senhor, já falei a respeito disso aqui, você há de ver que o inimigo de nossas almas tem poder. Ele faz coisas extraordinárias. Ele sabe como enganar as pessoas. E sabe enganar com palavras agradáveis, palavras, entre aspas, verdadeiras. Mas se não houver a base, o fundamento, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, se foge a essas credenciais, não é do Senhor. O Espírito Santo, amados, ele é essencial na nossa vida para a santificação. Nós somos chamados e conduzidos à santificação pelo mover do Espírito de Deus. É Ele que nos faz entender que é necessário vivermos em conformidade com aquilo que Cristo quer. E ainda nos dá uma compreensão da vontade de Deus. Se você tem discernimento, entende aquilo que Deus quer, discernimento, entendimento. Se você entende aquilo que Deus quer, é porque o Espírito Santo é Ele que te revela, é Ele que te dá essa compreensão, é Ele que abre o teu entendimento para que você compreenda a vontade do Eterno. É necessário entender ainda, amados, que não é uma força impessoal. Não, o Espírito Santo não é uma força impessoal, uma força louca, uma energia doida, aquela coisa assim. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus, é um ser divino, é um ser que ensina, é um ser que consola, é um ser que intercede, é um ser que guia os crentes em direção ao nosso Senhor. Portanto, amados, todas estas coisas nos é dada pelo Espírito Santo.
Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Ação do Espírito Santo em relação a nós. Nós compreendemos esta palavra? Não. Eu particularmente não compreendo. Não sei como é a mecânica dessa situação. Mas é certo que o Espírito Santo intercede diante de Deus pela minha vida. Essa parte dos gemidos inexprimíveis mostra que com muita sujeição, com muito amor para com as nossas vidas. Amém? Ainda, amados, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele moveu na vida de muitos. Moveu na vida de José, de Josué, Gideão, Sansão, moveu na vida dos profetas. São inúmeros os casos citados na palavra do Eterno, em que as pessoas foram movidas pelo Espírito Santo. Muitos casos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 é um dos exemplos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glórias! É a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eles experimentaram, talvez não como nós temos a oportunidade de experimentar, já que a morada do Espírito Santo nas nossas vidas é permanente. Na vida de Davi e outros mais, apenas esporádica. Ou seja, nesse aspecto, nós estamos em melhor condições do que aqueles que viveram na antiga aliança. 2. O fruto do Espírito e os dons espirituais. Evidentemente, amados, que esta palavra de hoje, ela é um resumo. É impossível nós falarmos com profundidade a respeito do Espírito Santo em pouco mais de 30 minutos. É impossível. Mas, creio eu que essa palavra de hoje será suficiente para que o nosso entendimento seja mais uma vez aberto e que a vontade do Senhor seja firmada nos nossos corações. O fruto do Espírito e os dons espirituais. Queridos, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Deixe-me ler para vocês o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é similar à paciência, benignidade, que é a mesma coisa, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, sinônimo de humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você inicia a leitura dessa lista, está escrito o fruto do Espírito. Ou seja, o homem que é de Deus, a mulher que é de Deus, ela precisa mostrar na sua vida, nós precisamos mostrar nas nossas vidas, o fruto do Espírito. São essas qualidades em conjunto. Não apenas amor, não apenas alegria, não apenas paciência, mas amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas estas qualidades do Espírito precisam estar na nossa vida. Eis o porquê que é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Amém? E se porventura, amados, analisando a nossa vida é marcada por análise. Nós precisamos todo dia refletirmos a respeito do que carregamos no nosso coração, o que enche a nossa mente, o que sai da nossa boca, o que os nossos olhos contemplam e até o que ouvimos. Nós precisamos refletir sobre estas coisas para que haja uma evidência visível da presença do Espírito Santo na nossa existência. E se porventura essa lista, se ela não se encaixa na nossa vida,
Atrevo-me a falar, porque a Bíblia mostra isto. Falta ali o Espírito Santo na vida. Ah, mas pastor, é impossível. Depende da tua visão do que seja impossível. Porque não é uma ação exclusiva nossa. Nossa parte é entregar-nos ao Senhor e o Espírito Santo move na nossa existência. Nós precisamos entender dessa forma. É o Espírito Santo que move na nossa existência. Só um exemplo. Se porventura, amados, você não tem domínio próprio na tua vida, é uma pessoa estourada, que age muito assim, assustadora, assusta as pessoas, aquela coisa toda, enfim, grossa. Está faltando o Espírito. Está faltando o Espírito Santo. Se porventura você age de forma a contrariar essa lista, está faltando o Espírito. O Espírito Santo não habita no teu coração. Porque é impossível, irmãos, é impossível você ser templo do Espírito Santo, permanência do Espírito Santo na tua vida, e você agir em total falta de conformidade com aquilo que o Espírito Santo, Ele mesmo determina para nós. Você pode até, ocasionalmente, agir, errar, pisar na bola, estourar, alguma coisa assim, mas é algo passageiro. Aconteceu. E necessita de arrependimento e confissão de pecado para voltar aos trilhos, voltar à vontade do Eterno. Amém? O fruto do Espírito é uma evidência visível da obra do Espírito Santo na vida do crente. Oh, glória! E nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito na nossa existência. Ainda, queridos, em relação aos dons. Esta é uma parte muito complexa e muito complicada nesses últimos tempos. Eu afirmo que hoje existe um evangelho paralelo. Existe um evangelho paralelo. E esse evangelho que hoje existe, que não é o evangelho de Cristo, que não está ratificado, confirmado, que não tem a Bíblia como base, ele gera uma situação desconfortável e no coração das pessoas uma dureza natural em relação à palavra do Eterno. Quando as pessoas veem em muitas igrejas por aí atos que não estão em conformidade com a palavra do Senhor, princípios que não existem na palavra, isso gera, irmãos, uma incredulidade e uma dureza, e sem contar ações loucas desse povo, levando as pessoas a situações absurdas. É necessário um cuidado muito grande com relação a estas coisas. E ainda, amados, os dons. Oh, meu Deus, dons. Dons existem, com certeza, está na palavra de Deus. Eu acredito que não ficaram lá na igreja primitiva, mas são válidos para hoje. O Espírito de Deus age na igreja do Senhor, até porque o apóstolo Paulo escreveu um tempo depois, já com a existência da igreja. Portanto, eu acredito plenamente na existência dos dons, todos eles. Mas nós precisamos estar atentos e muito discernimento, porque o espírito de engano pega esse gancho dos dons para levar engano à igreja, levar engano às pessoas. É necessária uma vigilância. Eis o porquê que nós precisamos conhecer a palavra do Eterno para não sermos enganados pelos espíritos de engano. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 5, depois de 27 e 28. Na versão NTLH, diz a palavra: eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Vocês compreenderam o que diz a palavra? Mas vamos para os versículos 27 e 28. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro,
e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fique calado e fale somente consigo mesmos e com Deus. Irmãos, o dom de línguas talvez seja o mais comum que nós vemos nas igrejas atuais. Dom de línguas e revelação. O dom de línguas, por incrível que pareça, parece inofensivo. Parece inofensivo. Parece legal. Porque nós vemos os pastores gritando dos púlpitos, uma rajada de línguas. A igreja está morta, ninguém fala em línguas. Ah, cadê as línguas? Isso, e o cara fala em línguas, e isso, aquilo, outro. Amém. Mas será que está correto à luz daquele que falava mais línguas do que todos os demais? Será que Paulo ensinou desta forma? E a partir do momento, amados, que nós rompemos com os princípios da palavra de Deus, nós estamos quebrando a orientação de Deus. Veja como é sério essa questão. Se uma igreja hoje, todo mundo fala em línguas e vira aquela coisa toda, me desculpe os amados que estão nessa vibe, mas está faltando o discernimento. Está faltando entender a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, esse que, em tese, leva as pessoas a falar em línguas, é o mesmo Espírito Santo que usou o apóstolo Paulo para escrever esse texto. E inspirou a Bíblia, além de escrever, inspirou toda a palavra. Mas onde está o erro? O Espírito Santo, há 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, quando ele orientou o apóstolo Paulo, ali estava o erro. O Espírito Santo, um lapso, eu escrevi, o apóstolo Paulo escreveu, mas eu mudei de ideia. Deus não volta atrás. Deus não erra. Mas quem erra, irmãos, infelizmente é a igreja atual que não observa a palavra e que não vive a palavra. Eu acredito plenamente no dom de línguas, não o tenho, mas respeito quem tem e quem usa em conformidade com aquilo que está na palavra. E eu gostaria de ter o dom de línguas, com certeza gostaria. Já falei algumas vezes que se eu fosse escolher um dom, eu queria o dom de línguas. Sabe por quê, irmãos? Diz a palavra que você fala com Deus sem as interrupções. Eu não sei muito bem como é essa história, mas é algo que te liga de forma direta ao Senhor. E isso que é importante. Amém? 3. O perigo da carne versus andar no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ouça só. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmãos, nós sabemos que existe uma batalha constante entre carne e Espírito. A nossa vontade, nossa velha natureza e o mover do Espírito Santo. A palavra deixa claro isto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Afirma de forma clara que há esta batalha. No entanto, nós não podemos de forma alguma nos deixar vencer pela velha natureza. Nós temos que combatê-la, seguirmos em frente. Quando a velha carne afirmar, você está cansado, olha só, não precisa ir na igreja, o pastor vai falar a mesma coisa que falou a semana passada, você vai cantar os mesmos cânticos que você cantou a semana passada, não vá, para que ir? Fala com sinceridade para mim. A pergunta retórica, é o Espírito Santo falando para você? Ou não? Você sabe a resposta. Mas por que não é o Espírito Santo? Porque o Espírito de Deus puxa as pessoas para a presença de Deus. E Ele quer que estejamos congregados. Ele quer que façamos a obra. Ele quer que haja comunhão. E isto é comum ao mover do Espírito Santo de Deus. No entanto, quando nós sucumbimos à vontade da carne, nos deixamos dominar pela carne, o pecado é gerado. O pecado é gerado. Nós não
damos a prioridade ao Senhor nas nossas coisas, nas nossas ações. E pior que nós queremos ir para o céu, não é? E essas mesmas pessoas que hoje não querem ir na igreja, não querem fazer a obra do Senhor, não querem cantar, não querem pregar, não querem fazer nada. Mas se eu perguntar a elas, você quer ir para o céu? Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Como? 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 Para que você acesse o céu, é preciso amar Jesus. E quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. É assim que está na palavra. Amém? 4. O poder do Espírito para testemunhar. Nós já vimos, irmãos, sobre quem é o Espírito Santo. Vemos que Ele é aquele que nos ensina, que nos consola, intercede, que nos guia. Vimos que a sua presença no Antigo Testamento também era uma realidade. Vimos ainda sobre o fruto do Espírito e os dons espirituais. A necessidade de frutificarmos no Espírito e o cuidado com os dons espirituais. Ressaltando, amados, que batismo no Espírito Santo é um revestimento de Deus na vida da gente. A partir do momento que você se arrepende e confessa o teu pecado, você torna-se moradia, habitáculo do Espírito Santo do Senhor. Uma nova criatura, templo do Espírito. Mas chega um momento em que o Espírito de Deus lhe é entregue de uma forma intensa para que você possa trabalhar a obra. Eis aí a manifestação dos dons. E o nosso quarto tópico, o poder do Espírito para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, eis aí mais uma manifestação que temos ou não o Espírito de Deus. Se você não tem prazer em testemunhar da tua fé, em falar na simplicidade, não precisa das coisas complicadas. Hoje temos visto que as pessoas usam de muitos artifícios para não falar do amor de Jesus. Não estudei teologia, não sei isso, não sei aquilo, eu tenho, enfim. Amados, testemunhar de Cristo Jesus até calado. Mas se você pode falar, fale, não perca tempo. Amém? Fale, testemunhe daquilo que Cristo fez na tua vida. E o nosso melhor testemunho, irmãos, é mostrar para o amigo, para um familiar, para um colega de trabalho, como Deus nos libertou. Talvez você fale, mas a minha vida foi tão simples, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca roubei, nunca matei, eu não era drogado, eu não era isso, porque esses são os testemunhos fortes. Testemunho forte é isso aí. Mas eu nasci, sabe como é que é, sempre fui uma pessoa pacata, aquela coisa toda. Mas você esquece um detalhe, pacato, mas condenado ao inferno. Eis a diferença. Não fez nada que afrontasse a sociedade, mas estava condenado ao inferno. Eis aí o teu testemunho. Mostrar que, mesmo sendo gente boa pra caramba, estava condenado ao inferno. E Deus te resgatou e te deu uma nova vida. Portanto, testemunharmos do Senhor é uma necessidade, amados. Necessidade. O nosso coração, cheio do Espírito Santo, de forma alguma pode limitar a nossa vida apenas ao crescimento pessoal. Mas, com certeza, o Espírito nos dá ousadia, poder, autoridade, para testemunharmos de Deus, testemunharmos de Jesus, para proclamarmos o Evangelho, proclamarmos que Cristo Jesus é o Senhor. Oh, glórias! E dessa forma, irmãos, nós vamos levar essa mensagem de salvação a todos que estão próximos. A todos que estão próximos. Quando nós testemunhamos a respeito do poder de quem é Jesus, o Espírito Santo, Ele move na vida das pessoas, dando-lhes convicção de pecado. Amém? E leva-os a andar por um caminho novo. É só você refletir a respeito da tua vida.
O que foi que o Espírito Santo fez no teu coração? Ele mudou a tua história. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo mudou a tua história. E se você hoje está aqui e ouve a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo coloca dentro do teu coração este anseio e esse desejo. Essa é uma verdade. Amém, queridos? Ainda Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Para nós finalizarmos a palavra. O Espírito Santo nos dá a palavra. O Espírito Santo coloca na nossa boca a palavra. Veja o que está escrito. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Amém, queridos? Esse texto chama-nos a atenção para algo interessante. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo e o nosso coração é tomado pelo desejo de testemunharmos do Eterno, o Espírito nos dá capacitação, Ele nos faz capaz de falarmos. Eu estou falando há quase 40 minutos. Se eu fosse escrever tudo o que eu falei aqui, até este momento, creio eu que umas 10 folhas desta aqui não seria o suficiente. Mas aqui eu tenho apenas alguns tópicos, só para eu lembrar a ordem daquilo que eu vou falar. Eu ensaiei isso em casa, eu pensei, eu vou falar dessa forma. Não, eu apenas escrevi esses pontos e estou falando. Mas por que eu estou falando? Porque o Espírito Santo faz a palavra fluir. Eu estou falando aquilo que não pensei. Eu em casa não fiquei na frente do espelho lendo esse esboço e falando, olha, nessa parte aqui eu vou falar assim, desse jeito, vou falar. Não. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. E isso que eu falo com vocês não é falta de humildade, é apenas um exemplo, irmãos. É assim que o Espírito Santo faz na vida de todo mundo. Faz na vida. Eu poderia estar falando talvez sem essa folha, mas eu perderia a sequência. Eis o porquê que nós fazemos esboços, para que nós tenhamos uma sequência, mas não podemos nos prender a um esboço. É o Espírito Santo que nos dá a palavra no tempo certo e da forma correta. E o meu conselho para você é, leia a Bíblia, porque se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, fica difícil o Espírito Santo te usar. Mas então quer dizer que eu não preciso falar nada? Eu estou referindo a esse momento aqui. Falar em 40 minutos. Mas testemunhar é teu dever. Testemunhar é o teu dever. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que coloca na nossa boca a palavra. Apenas abra a sua boca. Não se preocupe muito. As coisas vão fluindo. A palavra vai fluindo. Oh, glórias! E concluindo esses momentos, queridos, nós somos chamados a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E esse chamado é para todos, todos nós. Amém? Ele nos transforma, o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo. Ele nos fortalece, oh glórias, para que nós possamos enfrentar a carne e todas as investidas do maligno. Ainda, capacita-nos a testemunhar com ousadia. É o Espírito Santo que trabalha assim na nossa vida. E claro, precisamos buscar continuamente a direção do Espírito Santo. É a oração, leitura da palavra, jejum. É estreitar laços com o Espírito Santo. E certamente seremos guiados. Ele guia nossos passos, Ele guia a nossa vida, Ele molda o nosso caráter segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Cristo Jesus. E que nós possamos observar o mover do Espírito Santo e deixar-nos guiar por esse Espírito
por esse Espírito maravilhoso no nosso dia a dia. Amém, queridos? Fundamentos da vida cristã, a vida cheia do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra, Pai, pelo discernimento, pela compreensão, que Tu nos ajude a vivenciá-la no nosso dia a dia. Capacita-nos para que sejamos cheios do Teu Espírito e façamos aquilo que Teu Espírito determinar em nossas vidas. Ó Deus, fala com esses que aqui estão, com nossos amados que nos acompanham virtualmente, que a graça e o cuidado, o Teu zelo, manifeste-se sobre a vida destes, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mensagem 1373.